Paz do Senhor, meus irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por você aqui presente no templo sede da nossa CPI em Água Fria, pela igreja que está online também nos acompanhando. Quero dizer a vocês que é sempre bom, e eu me sinto muito bem todas as vezes que venho à Água Fria, porque somos sempre muito bem recebidos pelos nossos amigos, nosso querido pastor Edivan Menezes, nosso primeiro vice-superintendente nacional, também pela sua digníssima esposa, nossa irmã Eliane, que é também a nossa vice-primeira dama da ICPI Nacional, amém? E sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, exercendo de uma forma muito prática o diaconato, né? Aquele amor de receber, de cuidar, de fazer as pessoas se sentirem bem e se sentirem em casa, tendo em vista que estamos longe da nossa família, longe de casa, mas todas as vezes que eu venho aqui em Água Fria, eu posso dizer que sou feliz e que tenho uma segunda casa em nome de Jesus. Eu sou um pernambucano da Chopi, mas eu sou pernambucano, né? Nascido em Cachoeirinha. Talvez vocês não conheçam Cachoeirinha, mas é uma cidade muito importante, a mais bonita cidade aqui do Nordeste. Foi onde eu nasci, amém? Quero louvar a Deus pela vida dos meus companheiros, presbítero Wilson Matias, presbítero Mateus, presbítero André, companheiros de viagem. Saímos ali de São Paulo na sexta-feira de carro e chegamos em paz aqui, amém? Que Deus abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no seu capítulo 5, versos do 17 ao 26. Na trajetória da minha vida, eu fui observando algumas coisas na vida cristã que me marcaram muito. E uma das coisas que me marcaram na vida cristã foi algo chamado amigo. Na trajetória da nossa vida, cada um tem experiências. E na minha experiência, eu vi Deus usando a vida de amigos para abençoar a minha vida e para trazer-me à existência daquilo que Deus tinha para a minha vida. E nós sabemos como cristãos que tudo que nós fazemos, outrora éramos filhos do diabo e servíamos ao diabo, em alguns casos. E nós vamos observando que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, todo o padrão da nossa vida precisa ser alterado ao modo de Cristo, seguindo a palavra de Deus como a nossa regra de prática e fé no nosso dia a dia e no nosso modo de viver. A bem da verdade é que sempre nós ouvimos algumas coisas dizendo que não vale a pena ter amigos. Essa palavra, essas motivações, elas se dão por conta de abandonos, traições, desprezos. E nós vamos observando que essa seleção de amigos, ela, ao longo do nosso tempo de vida, ela vai passando por um filtro. E esse filtro vai fazendo essa palavra ser mais seletiva. Mas a bem da verdade é que nós precisamos ter amigos. Nós precisamos ter bons amigos na nossa trajetória de vida. Amigos que levantam a nossa mão quando nós queremos parar. Amigos que olham para nós, não pelo momento que nós estamos vivendo, mas pelo potencial que Deus tem na nossa vida. E quando nós queremos desistir, esses amigos vão lá e nos levantam e dizem: para com isso, Deus tem muito sobre a sua vida. Eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Talvez você queira parar, mas você é meu amigo e eu sei que Deus tem muita coisa para fazer sobre você. Você tem amigos assim? A mensagem de hoje é amigos que inspiram. Você tem amigos que te inspiram?
Você tem amigos que, quando você olha para as adversidades da sua vida e você olha que não tem ninguém, de repente alguém bate na sua porta e diz: amigo, eu vim tomar um café com você. Amigos que nós não precisamos expressar nenhuma palavra, ao olhar no nosso semblante, eles olham e diz: você não está bem, eu conheço você, eu sei que você está passando por algum momento. E ele te chama para perto e ele te faz, através de palavras e atitudes, você voltar para o centro da vontade de Deus e seguir em frente, porque os amigos que nos inspiram, eles não se alegram em nos ver parados. Certamente você pode ter algum amigo que já te abandonou. Você pode ter algum amigo que já te traiu. Mas isso não é o parâmetro, isso não é a fórmula, porque o que Deus quer, que Jesus quer, que você tenha bons amigos, e o nosso exemplo é Jesus. Sempre Jesus é o nosso exemplo. Jesus andava com 12, mas um deles preferiu o trair, o vender. E eu gosto muito dessa expressão de Jesus, quando Judas leva os soldados romanos para prender Jesus, e as palavras de Jesus impactam a minha vida sobre o que Jesus pensava de amigos. Ele diz: amigo, faça o que viesses fazer. Porque Jesus se mantinha 100% amigo de Judas. Foi Judas que mudou e não Jesus. É por isso que Jesus está dizendo: pode fazer, amigo, aquilo que você está planejando fazer, porque eu não vou mudar. Eu vou continuar amando você. Mas as escolhas é sua, não é minha. Por isso que eu e você precisamos ter amigos que inspiram. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim: e ele retirava-se, Lucas 5, a partir do verso 16. E ele retirava-se para os desertos e orava. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estava ali assentado fariseus e doutores da lei, o que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e de colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por ele entre as telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te foram perdoados. É muito interessante você ter bons amigos. Jesus, ele está em Cafarnaum e ele está em uma casa de repouso, um lugar onde ele reservava para as suas viagens àquele local. Mas se tem uma coisa que é maravilhosa, é que aonde Jesus está, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Aonde Jesus está, milagres e maravilhas acontecem. Aonde Jesus está, a tristeza salta de alegria. Aonde Jesus está, famílias destruídas são restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. Aonde Jesus está, aonde não existe mais esperança, a esperança vem, porque Ele é a esperança eterna. Essa casa é o lugar de milagres e um lugar de maravilhas. Pessoas estão vindo de todos os lugares, porque milagres estão acontecendo naquele lugar. Marcos, o evangelista, vai dizer que há 4 amigos, 4 pessoas que pegam aquele paralítico em uma maca e leva até aquele lugar. Isso é muito interessante, porque aquele homem estava determinado, diante da sua situação, a viver naquela maca, a viver naquela situação para o resto da sua vida. E eu fico imaginando esses amigos, essas pessoas olhando para aquela situação e diz: mas por que
ele precisa ficar desse jeito, se aquele que opera milagres e maravilhas está lá naquela casa? Nós já ouvimos testemunhos maravilhosos do que está acontecendo lá. Então basta a nós, talvez um tomou essa atitude, outros foram juntos e disseram: vamos levá-lo, porque ele é nosso amigo, e eu quero o melhor para o nosso amigo. E nós vamos chegar diante daquele lugar. Mas os amigos chegam diante daquele lugar e eles se deparam com uma situação difícil. A situação é que a casa está cheia. A situação é que há empecilhos naquele lugar. Muitos querem chegar perto de Jesus. Muitos querem a bênção, querem o milagre. Muitos foram ali para receber a mesma coisa. Eles queriam ir àquela casa e voltar com a bênção na sua mão, com a cura, com o milagre, com algo que Jesus faria na vida deles. Aqueles amigos se deparam com essa situação. É por isso que eu e você precisamos saber quem são as pessoas que andam do nosso lado. Eu e você precisamos saber quem são os amigos que nós trazemos para a nossa mesa. Quem são os amigos que nós selecionamos para andar na trajetória da fé cristã ao nosso lado? Porque o amigo verdadeiro, ele te vê na situação adversa e ele não se preocupa com aquilo. Ele sempre está procurando algo para abençoar a sua vida. É meu amigo, ele não pode ficar nessa situação. Aqueles amigos se deparam com isso, porque na trajetória da sua vida, você vai ter muitos amigos, mas alguns desses amigos vão te abandonar no primeiro problema que tiver. Alguns desses seus amigos vão te abandonar quando você estiver desempregado. Alguns amigos vão te abandonar quando não tiver mais o churrasco de domingo. Mas há amigos, como diz a palavra do Senhor, que são mais chegados que um irmão. Amigos que vão beber água com você, mas também vão estar com você no dia de tomar Coca-Cola, de fazer churrasco, de se alegrar. Amigos que vão estar com você em meio aos empecilhos, porque aqueles amigos, eles não param por causa da situação adversa. Aqueles amigos não param porque se depararam com uma situação difícil. Aqueles amigos são como aqueles amigos que Deus coloca do nosso lado. E quando nós estamos desanimados, quando nós dissemos: eu vou abandonar, pastor, eu vou entregar o meu cargo, eu não vou vir mais à casa do Senhor, eu estou triste. Aí dos altos céus, o Senhor diz: visita o teu amigo. E aqueles amigos chegam como a voz de Deus ao nosso coração. Aqueles amigos dizem: você não está sozinho, você não está abandonado, eu estou com você, eu vou fazer o que eu posso fazer. Sabe por quê? Amigos verdadeiros são uma bênção para a nossa vida. Eles eram amigos leais limitados. Eles eram amigos leais, mas limitados. Eles sabiam que o amigo verdadeiro estava dentro daquela casa, e eles disseram: nós não podemos fazer o milagre, mas como amigos nós levaremos a quem de direito, e o nome dele é Jesus de Nazaré, e ele continua operando milagres e maravilhas também hoje, nesse dia, no meio dessa igreja, porque ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Os amigos entendem isso. Os amigos compreendem isso. Os amigos entendem que eles precisam fazer algo. Nós não podemos voltar para casa. Nós não podemos levar ele de volta. Nós não podemos retornar ele para a sua família e dizer que nós o levamos e nada aconteceu. Talvez algum deles olha para cima e diz: há um jeito, há uma solução. Porque há amigos que quando você está desesperado, quando você não vê uma luz no fundo do túnel,
ele vem como a voz de Deus na sua vida e diz: calma, Jesus está no controle da sua vida. Ele vem como uma voz profética no seu coração e diz: não pare, não desista. Esse é o tempo do vale, esse é o tempo da caverna. Deus quer que você volte, porque você é o profeta que fez fogo cair do céu e o Senhor respondeu a sua oração. Porque uma amizade verdadeira te leva para mais perto do propósito de Deus. Uma amizade verdadeira te faz você trilhar no caminho que Jesus escolheu para você. Deus tem um plano na sua vida, não importa o que aconteça hoje ou aconteça amanhã. Se você ficar no propósito, o Senhor mexe com os céus e mexe com a terra, mas você vivenciará aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é poderosa. É por isso que aqueles amigos ultrapassam os limites naturais. E eles sobem naquele lugar. Talvez um disse: eu vou primeiro. Eu vou subir, eu vou olhar como que é o ambiente. Tirou uma telha, olhou o lugar certo e diz: Jesus está no meio da casa. Alguém teve que usar de estratégia. Esses amigos que olham para nós e dizem: mas rapaz, você tem um talento tão maravilhoso, você tem um dom tão especial de Deus, e enxerga aquilo que nós muitas das vezes não enxergamos, porque estamos cegos muitas das vezes pela situação adversa. Aí o bom amigo chega em você e diz: Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ele abre os seus olhos. Eu vi o presbítero Wilson contando uma coisa maravilhosa e eu guardei no meu coração. Porque amigos cuidam de você. Amigos cuidam dos seus. Nós estávamos aqui e ele atendeu uma ligação. E a ligação foi de um amigo que pegou com a sua esposa e foi até a querida irmã Virgínia, esposa do presbítero Wilson, e o levou a um GV. Dizendo: fica tranquilo, vai viajar em paz, porque ela é família, nós estamos cuidando dela. É esses relacionamentos poderosos que geramos como irmão em Cristo. Esses relacionamentos que ultrapassam as questões humanas. É por isso que esses amigos vão até aquele lugar, descem ele diante de Jesus, e Jesus fica impressionado com a atitude desses amigos. Jesus fica maravilhado com a atitude desses bons amigos. E aquele homem entra de um jeito, mas ele não precisa mais sair pelo telhado. Ele agora entra e sai pela porta da frente, glorificando o nome de Jesus. Agora ele sai pela porta de entrada dizendo: hoje foi o dia do meu milagre. Hoje foi o dia que Jesus me encontrou. Eu entrei pelo telhado, mas eu saio aqui andando com a bênção na mão, porque Deus colocou do meu lado amigos verdadeiros. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que andam do seu lado? Quem são os amigos que inspiram você a amar mais a Jesus? Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as pessoas que estão à tua mesa? Quais são os conselhos que você tem ouvido? Quais são os conselhos que estão dando a você? Quais são as pessoas que te cercam? Elas estão te motivando ou elas estão te colocando para ir para mais longe de Deus? É por isso que a amizade de Davi e Jonatas é uma amizade poderosa. Quando lemos lá em 1 Samuel 20, do 1 ao 9, você vai observar algumas coisas maravilhosas. Porque na amizade de Davi e Jonatas havia lealdade, havia proteção, havia apoio, havia carinho e havia honra. Uma amizade verdadeira. Uma amizade em que Jonatas colocou a sua vida em risco por amor a um amigo leal, por amor a um amigo verdadeiro. E aquilo que eu planto, eu colho. Lá na frente, Davi está sobre o palácio. Davi está a andar pelo palácio.
E talvez uma voz bate no seu coração. Qual é a voz? A voz é da saudade de um amigo. Davi se lembra de um amigo. Esse amigo já não está mais entre eles. Jonatas já não está mais vivo. Mas lá na frente Davi diz: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa abençoá-lo? E você já conhece a história. Assim, um aleijado de ambos os pés, Mefibosete, filho de Jonatas. E Davi diz: manda buscá-lo, porque a partir de hoje Mefibosete comerá a minha mesa. A honra nas amizades. Deus honra quando você é um amigo leal. Deus honra quando você é um amigo verdadeiro. Deus honra quando você entrega o seu melhor para uma amizade. Aí você diz: pastor, mas e se a amiga ou amigo me trair? Continue sendo leal. Continue sendo verdadeiro. Continue sendo aquilo que Deus quer para você. Continue sendo um amigo que Deus quer que você seja. Amigos que te inspiram. Você precisa ter bons amigos. Você precisa ter amigos que inspiram você a viver os propósitos do Senhor. Mas tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Tenha cuidado com quem te cerca. Tenha cuidado com os amigos que acessam as suas emoções. Tenha cuidado, filtre. Ore a Deus, busque, peça ao Senhor amigos leais. Peça ao Senhor amigos que seguram a tua mão quando as coisas estão difíceis. Pastor, mas eu tenho um único amigo. Que bênção. Você já ganhou muita coisa. Ainda que você tenha um único amigo, um amigo verdadeiro. Nós sabemos que Jesus é o amigo dos amigos, mas nos nossos relacionamentos de um para com o outro, precisamos ter bons amigos. Precisamos ter pessoas que sentem à nossa mesa, mas sejam amigos verdadeiros. Precisamos ter a nossa mesa, a nossa casa, pessoas que sejam inspiração para a nossa vida. Porque senão você pode se frustrar. Senão você pode trazer para a sua casa situações difíceis. Situações complicadas. Situações que às vezes você não consegue voltar atrás. Situações que às vezes traz prejuízo para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos. Situações que podem afetar os seus relacionamentos. E isso nós lembramos em um conselho que está lá em 2 Samuel capítulo 13. Você já leu? Você já prestou atenção nisso? Porque lá em 2 Samuel capítulo 13, nós temos alguns personagens interessantes. Lá você vai lembrar de Jonadab, o amigo. Você vai lembrar de Aminon, o filho do rei Davi. Você vai lembrar de Tamar, a meia-irmã de Aminon. E você vai lembrar também de Absalão. Esses personagens têm algo em comum. Esses personagens vivem uma situação difícil. Pastor, qual é a situação que eles vivem? Eles vivem uma situação por causa de um amigo que deu um mau conselho. Um amigo que andava do lado de Aminon, filho do rei, que talvez tinha interesses pessoais. E um dia, na loucura da cabeça de Aminon, Aminon confessa a Jonadab, o provável amigo, que ele tem um desejo. O desejo que Aminon tem é um desejo pela sua meia-irmã Tamar. E esse provável impostor, esse amigo desleal, ele não dá um conselho dizendo: tire isso da sua cabeça, você não está pensando bem.
Não faça isso, porque o amigo nos corrige a andar na presença do Senhor. O amigo nos alerta dos perigos que é andar fora da linha da salvação. Mas Aminon conta esse desejo. E agora Jonadab levanta-se para preencher o ego de Aminon. Jonadab lhe dá um conselho dizendo: o que é que você está fazendo? Por que é que você não diz ao seu pai que você está doente? E através desse momento de enfermidade que você está passando, avise o seu pai para que a sua irmã venha fazer um alimento para você. Esse é o conselho de um mau amigo. O mau amigo te leva para longe de Deus. Um mau amigo diz a você: não participe dos grupos de vida, não participe dos cultos, não se envolva com as coisas da igreja, não participe das irmãs, não participe do ministério de homens, não participe do ministério de música, não vá mais à igreja. Mas um bom amigo diz: vamos, meu amigo, que o culto já vai começar e hoje Jesus vai falar conosco. Vamos à casa do Senhor, porque o Senhor tem uma palavra ao nosso coração e nós vamos começar mais uma semana debaixo do poder de Deus. Mas Aminon não faz isso. Aminon trama baseado no conselho do seu provável amigo. E é triste quando nós ouvimos maus conselhos, porque há um lastro de tragédia na nossa vida. O mau amigo pode destruir os projetos de Deus na sua vida, dependendo dos conselhos que você ouve. A trama está feita. Aminon se diz ao seu pai, se mostra enfermo. E de imediato Davi diz a Tamar: vá lá preparar alguma coisa para o seu irmão comer. Seu irmão está enfermo e ele muito te admira. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, preserve a sua família e seja atento aos ataques do diabo. Peça para que o Senhor abra os seus olhos para ver aquilo que o inimigo está tramando contra a sua família. Peça para o Senhor brindar os seus filhos quando eles levantam e vão à jornada da vida. Peça para que o Senhor cuide da sua família. Porque quando ali Davi dá a bênção para essa ação, o mal acontece, a tragédia acontece, o que não era para ser acontece. Mas agora Tamar vai para casa triste, aborrecida, entristecida, decepcionada. E de longe o olhar do seu irmão que a amava, o seu irmão Absalão, observa que algo aconteceu. E ele se enfurece com aquilo. Ele se enraivece com aquela situação. 2 anos se passaram. Absalão guarda no seu coração. Mas 2 anos depois, Absalão marca um churrasco dos irmãos. E diz ao seu pai: traga Absalão, traga o meu irmãozinho Aminon. Eu quero que os meus irmãos estejam comigo. Eu quero que os meus irmãos comemorem comigo. Davi talvez desconfie, diz: mas por que queres que Aminon participe disso? Não, traga ele é meu irmão. Eu quero que todos participem. A festa está armada, o churrasco está no espeto, as coisas estão caminhando, mas a vingança permeava o coração de Absalão, que naquela noite comete a tragédia de assassinar o seu irmão. Mas isso não para por aí. Isso não para por aí, porque eu e você precisamos tomar cuidado com quem senta à nossa mesa. Cuidado, jovem, a quem você está dando ouvido.
Pode parecer até maravilhoso, mas não é. Há efeitos mortais, há dores e tragédias irreparáveis. Porque agora Absalão, furioso, mata o seu irmão. E a tragédia agora não para por aí. Absalão agora está tramando contra o reinado do seu pai. Agora o filho está revoltado com aquela situação. Está lá na porta da cidade dizendo: não precise consultar Davi, não precise consultar meu pai, para aqui que eu tenho um conselho para você. Porque o seu coração está furioso com todas as situações. Há uma tragédia familiar. Aí você pergunta: por quê? Por causa de um amigo, um mau amigo. Mas eu vim aqui para dizer para você, em nome de Jesus: o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor tem cura para a sua alma. O Senhor tem cura para as suas decepções. O Senhor tem milagre para entregar sobre a sua casa. O Senhor tem resposta do céu para fazer você viver o extraordinário dele. O Senhor tem bons amigos para colocar ao seu lado. O Senhor tem pessoas maravilhosas nessa terra para andar com você nessa caminhada de fé cristã. O Senhor ainda tem o João, ainda tem o Pedro, ainda tem o Tiago para colocar do seu lado e você caminhar a trajetória do Evangelho. O Senhor ainda tem pessoas maravilhosas para colocar na sua vida, para inspirar você a chegar no propósito do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Talvez você já tenha se decepcionado com amizades. E o Senhor tem cura para a sua alma. Talvez você esteja vivendo um momento como esse de decepção. Talvez você esteja até dizendo: eu não quero mais saber de ninguém. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que você tenha bons amigos. Mas também é responsabilidade sua selecionar a intenção do coração desses amigos. É trabalho seu garimpar do coração dessas pessoas aquilo que eles pensam de você. Porque na maioria das decepções de relacionamentos há sempre aquela questão: mas ele era tão maravilhoso e ele me abandonou ou traiu a nossa amizade. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que nós fazemos, mas eu fiz de tudo por aquela pessoa e aquela pessoa me abandonou. Aquela pessoa saiu falando mal de mim quando eu dei a ela o chinelo quando ela estava descalço, a roupa quando não tinha o que vestir. Mas em nome de Jesus, essas decepções não impedirão os propósitos do Senhor sobre a sua vida. Hoje é um culto familiar. E essas amizades continuam sendo primeiramente dentro da sua casa. Você é amigo da sua esposa? Você é amigo do seu marido? Você é amigo dos seus filhos? Eles têm liberdade de falar com você? Porque não adianta ser amigo de todo mundo lá fora, sendo que dentro da tua casa não há amizades saudáveis. Há conflitos na hora de levantar até a hora de dormir. E o que o Senhor quer é que primeiro tenha famílias saudáveis, famílias que são amigos uns dos outros. O pai, um bom relacionamento com os filhos com os pais. Nós sabemos que tem problemas, todos nós temos. Nós precisamos deixar Jesus reinar em nossa casa. Nós precisamos deixar Jesus reinar na nossa família. Nós precisamos voltar para casa e dizer: pai, eu te amo. Às vezes nós passamos tanto tempo. Quantas vezes você não diz para o seu pai o quanto você o ama? Para a sua mãe, reconhecendo o trabalho dela. Para os seus irmãos, o como vocês o amam uns aos outros. Porque quando Jesus é a aliança real na nossa casa, milagres acontecem. E é atrativo pela graça de Deus o Senhor também colocar pessoas na sua vida que estejam também prontos para erguer as suas mãos nos momentos de dificuldades. Você crê que Jesus está na casa?
Você crê que Jesus está aqui e pode fazer milagres e maravilhas ainda? Porque deixa eu te dizer, eu não quero nem saber do que acontece com a história da igreja, que diz que milagres aconteciam antes. Eu creio em Jesus que faz milagre hoje. Eu não quero saber se contam para mim que antigamente acontecia curas, milagres e maravilhas. Eu vim aqui dizer para você que está enfermo que Jesus continua curando agora. Jesus continua operando maravilhas agora. Jesus continua batizando com o Espírito Santo hoje. Jesus continua dando dons e talentos a jovens. Jesus continua hoje fazendo com que os velhos tenham visões celestiais de Deus, porque o meu Deus é o Deus de ontem, é o Deus de agora, e se eu partir dessa, Ele continuará sendo o Deus da geração dos meus filhos, para a glória dEle e em nome dEle. Jesus é maravilhoso e isso basta, e o nome dEle está sobre todos os nomes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja aqui hoje e você ainda não tomou a melhor decisão da sua vida. Eu posso te dizer uma coisa: o meu melhor amigo se chama Jesus Cristo. O meu melhor amigo é Jesus. Ele esteve do meu lado em todo o tempo. Quando eu quis desistir, quando eu quis falar: Senhor, eu não tenho chamado pastoral, eu sou a pessoa mais pobre da igreja, a minha família é a mais pobre da igreja, eu não tenho pai pastor, eu não tenho ninguém de influência na igreja. Aí sabe o que Jesus faz? Ele me faz em um domingo de setembro estar pregando na CPI Água Fria e dizer: o Senhor realiza milagres e maravilhas. Creia nisso, hoje é noite de milagres.